Jesus macabro, tocando terror em todo mundo. Já ouviu falar sobre essa história? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao canal de vocês, Occult World. Pois é, galera, eu sei, já faz um bom tempo que eu não estou publicando mais vídeos aqui no canal, e o motivo, galera, é complicado. Na verdade, nem é complicado, é aquilo que eu já havia falado para vocês já faz uns tempos atrás. Vida de youtuber, galera, não é nada fácil. Para alguns até pode ser. Estar ali conectado 100% no YouTube, diante de uma câmera, gravando todo santo dia. Mas para outras pessoas, galera, que tem família, que tem trabalho, que tem outros afazeres além e fora da vida do YouTube, da vida digital, da vida da internet, é muito complicado. E a minha não é nem um pouco diferente. Então eu peço desculpa para vocês mais uma vez por ter ficado um tempo, praticamente eu acho que um mês, sem publicar um vídeo novo, mas eu não parei de tentar achar um tempo suficiente para gravar algum videozinho, e por mais que a gente tenta conseguir achar aquele tempo, nem que seja mínimo, sempre aparece alguma coisa ou outra para nos impedir. Mas hoje é diferente. Hoje eu estou aqui conseguindo achar um tempo para gravar mais um vídeo para vocês. Perfeito, pessoal? Espero que vocês me entendam, tá bom? Não vou deixar jamais de continuar gravando vídeos aqui para o canal para vocês, perfeito? Até porque a gente é uma grande família e sempre assim que der algum tempinho de gravar alguma coisa, eu sempre estarei publicando algo novo aqui no canal. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo que eu quero falar, o conteúdo que eu quero falar hoje e passar para vocês. Galera, como eu já havia dito antes, né? Hoje a gente vai falar sobre um vídeo, um trailer, um filme, para ser mais exato, bem controverso. A gente já está careca, mas careca de saber e de ver e de ler, né, também, várias histórias, filmes, relatos, tudo a respeito da vida de Jesus Cristo, que seria o único filho do Deus e único vivo. Perfeito? Jesus Cristo de Nazaré, aquela criancinha que nasceu num estábulo, né, na noite de 25 de dezembro, no meio de um monte de bichinho, que recebeu uma visita dos 3 reis magos, né? Aquela criança que foi abençoada e nasceu e foi originada pelo um fruto de um milagre. Aquela criança que nos salvou de todos os pecados do mundo, que nos salvou de toda a aniquilação total do mundo. Exatamente, galera. Hollywood, há uns tempos atrás, umas semanas atrás, ela lançou um filme, um trailer no YouTube, falando sobre um possível lado macabro,
lado obscuro e cruel da infância de Jesus Cristo. O nome do filme se chama O Filho do Carpinteiro. Quem quiser, procura aí no YouTube e bota na lupa de pesquisa O Filho do Carpinteiro filme e vocês vão ver aí. Os atores que vão interpretar e participar do filme são o Nicolas Cage, que é um ator muito conhecido e de peso. Ele vai fazer o papel de José, o filho de Jesus Cristo, né? Tem uma outra atriz que se chama F.K.A. Finks, se eu não me engano que é assim que se pronuncia o nome dela, que ela vai interpretar Maria, a mãe de Jesus, e Noah Jupe, que seria o ator que vai interpretar o astro principal, Jesus Cristo. Eu confesso para vocês, galera, que eu nunca ouvi falar tanto dessa atriz quanto desse ator que vão interpretar Maria e Jesus. Nunca. Para mim são atores e um ator e uma atriz totalmente desconhecido. Nicolas Cage, por outro lado, é um ator de peso, né? Então ele é bem conhecido e esse aí não se fala muita coisa. Porém, o fato dele interpretar o papel de José, mas não pelo fato de ele interpretar o papel de José, o pai de Jesus, mas sim de ele interpretar num filme que parece que vai ser o oposto de tudo aquilo que a gente conhece. Como eu havia dito, galera, a gente já está acostumado e careca de ouvir falar sobre as histórias de Jesus Cristo, que foi uma vida bem sofrida, bem assim, que não teve uma paz sequer, coitado de Jesus Cristo, porque ele foi acusado de diversas maneiras, ele foi perseguido de diversas maneiras, ele levou pau, porrada, enfim, a vida dele foi uma vida de sofrimento total, tudo para livrar a humanidade da aniquilação total. Isso aí é certo, isso aí a gente não tem sombra de dúvidas disso, né? O bichinho, coitado, sofreu por causa da gente. E a humanidade, infelizmente, ainda não aprendeu a lição. Não aprendeu a lição mesmo. Mas Hollywood resolveu fazer um outro filme sobre a vida de Jesus Cristo, só que dessa vez falando sobre a infância dele. Mas de uma maneira um tanto diferente daquilo que a gente conhece. Claro que também vale salientar, galera, que os textos antigos, tudo que se passou naquela época e bem mais atrás, a gente não tem como saber exatamente o que realmente é verdadeiro e o que é falso. A gente se baseia assim na Bíblia Sagrada, no Antigo e agora no Novo Testamento, e em algumas outras evidências que vão aparecendo por aí e que realmente nos comprove que aquilo foi real. Mas é difícil e oficialmente de dizer que aquilo realmente aconteceu naquelas épocas, né, galera? A gente não tem como saber, a gente vai morrer sem saber. É claro, a gente só tem uma Bíblia, apenas como eu havia dito, para se basear. E nesse filme, ele vai contar a história, a infância de Jesus Cristo, só que uma infância perturbada, uma infância macabra, digamos assim, uma infância onde Jesus Cristo era uma criança rebelde, uma criança, digamos assim, em alguns momentos, para muitas pessoas ruim, né? A partir do momento que ele conhece e começa a descobrir seus poderes divinos. O filme, ele conta a história, a sinopse do filme, ele conta a história de uma família, José, Maria e Jesus, que estão fugindo, até onde eu entendi, no Egito Romano, naquelas redondezas ali, naqueles arredores do Egito Romano. A partir do momento que Jesus consegue começa a descobrir sobre seus poderes divinatórios, correto? E Jesus se passa naquela história, naquela idade de 5 a 12 anos, pelo que eu entendi também. Vai contar a história dele a partir dessa idade até 12 anos. E Jesus naquela época era uma criança muito rebelde, era como qualquer criança hoje em dia. Uma criança feliz, uma criança alegre, mas também vai mexer e vai fazer algo com ele ou com ela que ele não goste, ele já faz rebeldia, já faz birra, já faz mimo, já parte para agressão, já chora, já esperneia. Mais ou menos assim, perfeito? Mas galera, com que bases
eles tiveram para poder criar esse filme, desse filme macabro, desse lado oculto, desse lado negativo de Jesus Cristo? E a resposta é o seguinte, galera. Existem alguns textos antigos chamados textos apócrifos. E o que significa textos apócrifos? Os textos apócrifos, a palavra apócrifo no grego significa oculto ou escondido. Então esses textos, digamos assim, eles são textos, se é que eles realmente existiram e se é que realmente eles são verdades. Já quero também deixar isso bem ciente aqui no canal para vocês, galera. Se é que eles existiram e se é que eles são verdade, são textos que foram escondidos do resto da humanidade, para que as pessoas não descobrissem talvez uma possível verdade sobre a vida de Jesus Cristo, a infância de Jesus Cristo naquela época. E esse texto daí apócrifo, ele foi contado pelo o texto apócrifo foi contado pelo Evangelho de Tomé, ou Pseudo Tomé. Mas, Rafael, o Tomé não era um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo naquela época? Sim, ele era. Só que esse Tomé que eu acabei de mencionar, né, o Pseudo Tomé, o Evangelho de Tomé, Evangelho Pseudo Tomé, tanto faz, não quer dizer que este Tomé seja o mesmo Tomé dos 12 apóstolos. Vocês conseguiram compreender? Esse Tomé pode ser um outro Tomé qualquer. É isso que eu quero dizer. E nesse evangelho, né, apócrifo, ele relata e conta sobre a infância de Jesus Cristo. E como é que foi essa infância? Quais foram os feitos que Jesus criou, realizou durante essa época? Aí é que vem a cereja do bolo, galera. Alguns não foram muitos, para ser bem exato para você, para ser bem específico para vocês. Eu escrevi alguns aqui, eu separei alguns aqui e eu vou citar para vocês agora. Por exemplo, existia uma passagem lá onde Jesus estava criando 12 passarinhos de barro com a sua própria mão, né? E a partir desse momento ele deu o sopro da vida e fez com que eles ganhassem vida e saíssem voando. Isso para muitas pessoas seria considerado um milagre também. Isso era quando ainda a criança ainda estava tranquila. Vejam bem, para vocês verem o tipo de poder, a capacidade que uma criança daquela época tinha com os poderes que ele tem, né, de fazer. Olha o que ele conseguia realizar. Ele conseguia dar vida para uma coisa que ele criava no barro. Perfeito. Outro milagre que ele conseguiu, outros milagres que ele conseguiu realizar, outros feitos que ele conseguiu realizar foi: ele pediu para o seu pai José ir num local e ressuscitar um homem que havia morrido numa maca, amando dele, né? Jesus falou: ó, pai, vai lá, ressuscita aquele cara para mim em meu nome. Não é muito diferente, se vocês forem parar para pensar, no que a gente aprendeu na Bíblia e nos filmes e séries que a gente conhece sobre Jesus Cristo, quando Jesus falou para os seus apóstolos: vocês têm o poder, porque eu passo para vocês o poder. Vão em meu nome e curem, libertem pessoas, tirem as doenças delas e por aí mais, tudo em meu nome. Não é muito diferente. E teve uma outra passagem que Jesus também, ele ressuscitou, além desse cara que ele pediu para o pai dele ressuscitar em nome dele, ele ressuscitou 2 crianças também que morreram de maneiras desconhecidas e ele ressuscitou. Essas foram umas 3 ou 4 exemplos de milagres que Jesus naquela época, em sua infância, realizou. E os feitos macabros? Aí a gente já começa a ver o lado dele rebelde, entendeu? Quando ele não vai muito com a coisa, quando ele mexe com ele naqueles dias, ele já alfineta.
Teve uma vez que nessas briguinhas de criança e de adolescente, Jesus não gostou muito do que o amiguinho ou o cara fez, sei lá, e ele amaldiçoou o cara, deixando ele seco e paralítico. Em uma outra versão, em uma outra situação, ele deixou os pais de uma criança cegos também. Só chegou e amaldiçoou e deixou eles cegos. Simples assim. Então, galera, o que eu quero dizer com isso nesse vídeo? Vejam bem, eu não quero que vocês me interpretem mal, mas é interessante a gente ver um filme desse. É interessante. Vejam bem, é interessante a gente ver um vídeo desse, mas ao mesmo tempo é um tanto perturbador, porque isso mexe com várias questões mesmo, principalmente religiosa, porque para muitas pessoas isso é um total distorção daquilo que a gente conhece e uma total blasfêmia também em relação a Jesus Cristo, porque como eu havia dito desde o início, galera, os textos apócrifos, eles não são textos realmente confiáveis. Eles são textos que a gente não sabe se realmente existiram e se são verdades. E se foram verdade, a gente não sabe o por qual motivo eles foram banidos da Bíblia, né? Então, é um filme um tanto perigoso de ser criado, né? Porque isso aí vai mexer com a revolta de muita gente, vai blasfemar o nome santo de Jesus Cristo e tudo mais. Para mim, é apenas interessante, entendeu? Da mesma maneira que eu penso que é interessante a gente entender o lado ruim da coisa, até para uma forma da gente se defender da negatividade, do mal que existe na humanidade e nas coisas ruins que existem no mundo espiritual, a gente precisa entender, né? Para a gente poder se defender, é interessante também a gente conhecer esse outro lado. Porque a gente sabe também, no final das contas, que todo tipo de coisa que contam para nós, ou até mesmo aquela mentira, sempre tem um pingo de fundamento, sempre existe um pinguinho de verdade nela. E vai lá saber se realmente essa passagem nos textos de Tomé ou pseudo Tomé, falando sobre a infância de Jesus Cristo, vai que não tem algum pingo de verdade. Vai que realmente não seja verdade isso tudo que Jesus naquela época, entre 5 a 12 anos, acabou fazendo. A gente não sabe, porque o que a gente conhece é só uma vida santa, né, de Jesus Cristo, que foi uma criança criada com muito amor e carinho, e depois ele teve uma vida de perseguições, uma vida de sofrimento, mas nada abalou sua fé. Então é um tanto contraditório. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o like, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, ative o sino das notificações e eu vejo vocês nos próximos vídeos e nas próximas aulas. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus os abençoe.